Cumprimento a igreja com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu gostaria de externar a grata satisfação de ter recebido o convite de Vânia para estar aqui no dia em que os batistas comemoram o dia da escola dominical. Muitos irmãos conhecem um pouquinho da minha atividade e sabem o carinho que eu tenho com a atividade maravilhosa chamada docência. Eu vou dizer aos irmãos, talvez dos grandes presentes que existem nessa vida, você poder atuar como professor, seja de que for, seja de qualquer assunto, seja você ensinando o seu filho boas maneiras na sua casa, seja você fazendo qualquer instrução em que você reduz a falta de conhecimento de alguém, você verdadeiramente entende quão prazerosa é a atividade da docência. Então nós vamos falar hoje aqui um pouquinho dela. Nós vamos falar do ensino. Então eu convido os irmãos nesse momento a ficarmos de pé, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Assim diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Vamos orar. Nosso Deus, te bendizemos pela leitura da tua palavra, por tudo que o Senhor há de nos falar aqui nessa manhã. Te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A igreja está sentada. Meus irmãos, ensino, como nós falamos aqui no nosso release, na nossa introdução, é uma atividade muito importante e muito necessária, sobretudo para os fins do Evangelho. E eu vou me valer de um recurso aqui, para que os irmãos possam entender a importância da didática, para que possamos compreender o mistério da salvação. Eu trouxe aqui comigo uma caixa. Eu sei o que tem dentro dela. Eu não compartilhei com ninguém na minha casa o que eu ia trazer dentro dessa caixa. Ninguém aí, de cima, da arquibancada, sabe o que tem aqui dentro. Aqui embaixo também eu creio que ninguém sabe. Mas eu gostaria de perguntar aos irmãos, até de forma participativa, se alguém tem alguma sugestão. Não se iluda não, viu? Não vou fazer propaganda, a caixinha de bolo de frutas da Casa dos Frios, mas não tem aqui bolo de frutas, perfeito? Talvez, se tivesse, talvez já tivesse desaparecido há algum tempo. Mas vamos aqui. Os irmãos têm algum palpite do que pode ter dentro dessa caixa? Alguém se aventura? Um relógio? Não, não é um relógio que tem aqui dentro. Alguém aqui da minha esquerda, por favor? O que é uma? Como? Uma caneta. Não, não é uma caneta. Aqui. Um chocolate. A irmã vem inspirada hoje. Não, mas não é um chocolate. Não tem nem serotonina e nem chocolate. Aqui da área central. Quem disse? O que temos? O quê? Não, tem um objeto aqui dentro. Tem um objeto aqui dentro. Uma bússola. Não, Vânia, não é uma bússola. Uma foto. Não é uma foto. Galeria, quem se arrisca? Um perfume. Não, não é um perfume. Aqui. O quê?
Fotos? Não. Óculos? Não. Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Eu vou me ausentar do púlpito por breves instantes. E esse distinto casal que está aqui, eu só vou mostrar para eles. Alguém mais sabe o que tem dentro dessa caixa? Vocês têm mais alguma proposta? Uma tesourinha. Não, não tem uma tesourinha. Não tem uma tesourinha. Deixa eu perguntar de novo, galeria. O que tem aqui dentro? Ninguém se arrisca. Um espelho. Não tem um espelho aqui dentro. Mas olha só, vou fazer uma pergunta. Distinto casal. Seu nome, meu querido? Marcones. Tatiane. O que eu tenho dentro dessa caixa, casal? Uma lâmpada. Dentro da caixa. Deixa eu perguntar aos irmãos. Por que só eles sabiam que tinha uma lâmpada dentro da caixa? Por quê? Porque eu revelei. Porque se eu não revelasse, por mais que a sua visão fosse aguçada 5/5, como a gente fala no nível técnico, você jamais poderia me dizer o que tem aqui dentro. Você só sabe o que tem aqui dentro a partir do momento que eu te revelei o que há dentro da caixa. Então vejam os irmãos. Primeiro pressuposto desse exemplo didático que a gente está lançando mão aqui da técnica do ensino. A nossa visão é limitada. Nós conhecemos em parte as coisas. Nós não conhecemos todas as coisas. Nós não temos o poder de enxergar todas as coisas. Que vaidade é essa de achar que nós, com toda a nossa razão, com todo o nosso conhecimento, nós podemos dominar todas as coisas, podemos controlar todas as situações e entender todos os mistérios? Talvez esse seja o pior erro humano. É subestimar, ou melhor, hiperestimar a nossa capacidade de compreender as coisas. E é aí que Deus se revela a nós de uma maneira muito especial. E vejam o verbo que eu usei: Deus se revela. Porque nós não estamos aqui para falar de Deus numa referência histórica, biológica. Não estou aqui para falar de Deus em termos, vamos lá, Deus é a divindade. Não. Nós estamos falando aqui como que o homem verdadeiramente conhece a Deus. E não existe método científico. Você que conhece um pouquinho de metodologia científica sabe o que eu estou falando. Você que está fazendo TCC, já não sabe o que é método indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo, já vem com aquelas histórias todas de metodologia e quer sair correndo. Não existe método científico que possa te levar a uma conclusão factível para você compreender quem é Deus. Porque você só compreende verdadeiramente quem é Deus a partir do momento que Ele se revela para você. Deus você não alcança pela razão. Deus não é um conhecimento que você adquire estudando livros e livros e livros. Pelo menos num primeiro momento, não. Você pode aperfeiçoar o seu conhecimento em relação a isso. Mas nós estamos partindo aqui de um pressuposto básico. O conhecimento de Deus, ele vem através de algo chamado revelação. E não é à toa que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o primeiro elemento da obra criadora nós vemos. Qual é o primeiro elemento da obra criadora? Haja luz. E houve luz. Por que haja luz? Porque verdadeiramente é a luz que traz discernimento para você enxergar o que existe. É através da luz que você consegue distinguir todas as coisas. Meus irmãos, estamos nos valendo aqui de técnicas didáticas que o próprio Senhor Jesus utilizava. Ele ensinava os seus através de parábolas, através de histórias, para que através de histórias do cotidiano, aqueles homens pudessem compreender os mistérios do reino de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus nos mostrou o que é didática. É você se preocupar com a sua audiência, trazer uma linguagem que a sua audiência compreenda, com o objetivo de levá-los a um conhecimento maior do que ele possa imaginar. E o nosso objetivo hoje aqui é, digamos, ressaltar para os irmãos
quão cego nós somos às vezes. Eu estava conversando com o Vânia aqui, logo antes da palavra, que eu fiquei impressionado. Essa semana eu até conversei com o Tarek, mas não falei nada sobre repertório, sobre louvor. Vânia até tinha comentado comigo o louvor que Nilza, junto com o marido, iam cantar aqui, mas eu não vi a letra. Mas eu vou dizer aos irmãos, se nós tivéssemos feito uma reunião para combinar tudo que seria cantado, tudo que seria dito, seria algo assim impressionante, que o resultado não alcançaríamos o que foi alcançado aqui hoje. Então deixa eu dizer para os irmãos, você pode acreditar ou não que houve ou não houve reunião, que a gente conhecia, não conhecia o repertório, isso para mim é indiferente. Mas o que eu quero dizer para você é que nós ficamos assim perplexos quando nós achamos que estamos no governo de alguma coisa e Deus se revela para nós dizendo assim: eu estou no controle. Eu tenho uma mensagem para a minha igreja nesse dia, e a minha mensagem vai falar a respeito disso. Então, os irmãos vão perceber que hoje eu separei aqui para falarmos sobre luz, a clarificação do conhecimento. Nós vamos conversar aqui sobre um texto que eu tenho um carinho muito grande de pregar, 3 exemplos de cegueira que a palavra de Deus traz. Então nós vamos falar a respeito da história de alguns cegos. E quando eu vi Haja Luz, aí vi o grupo cantando Deus, somente Deus, fazendo referência à criação. No momento que falou da cegueira, a gente percebeu o primeiro louvor que foi cantado foi qual? Abre os olhos do meu coração. Então nós vemos um governo de Deus começando a atuar em coisas que os homens não têm controle. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Você pode entender, você que nos acompanha pela internet, você que está aqui presencialmente, você pode achar, não, isso aí foi tudo previamente combinado. Você acha que eu vou querer te convencer de alguma coisa? Eu não tenho essa pretensão, não. Eu quero suscitar no teu coração a dúvida, exatamente. Porque a busca pelo conhecimento, ela vem com aquela coisa instigante. Eu queria entender melhor isso. Às vezes nós achamos que sabemos demais, mas bom é quando o Senhor demonstra que o seu conhecimento ultrapassa os limites do nosso. Vou citar o exemplo de um sábio, Saulo, que foi transformado em um Paulo, douto na lei, criado aos pés de Gamaliel, sabia tudo sobre a lei, tinha conhecimento. Se era para saber de questão da lei, ele tinha conhecimento. Tanto que ele achava que pela lei, o que ele deveria cumprir como papel correto, era perseguir cristão. Ele começa fazendo isso. Até que um dia, no caminho para Damasco, o que aconteceu? Apareceu o que no caminho dele? Uma grande luz. Agora é interessante que ele viu a grande luz, e a partir do momento que ele viu aquela luz, ele ficou o quê? Cego. Aí muitos vão perguntar assim, mas foi a luz que cegou? Pode vir essa pergunta. Quando nós vemos logo em seguida, a partir do momento em que a visão de Paulo foi restaurada, os irmãos vão ver que, qual é a expressão que a palavra usa? Que saíram dos seus olhos como sendo o quê? Escamas. Então, na verdade, não foi a luz que cegou Paulo. A luz revelou a verdadeira condição daquele Saulo que foi transformado em um Paulo. E eu quero te fazer um convite a, por um momento, seja você batista de 30 anos, seja você recém-convertido ou de qualquer denominação, você que está nos assistindo, novamente você pela internet aí, eu quero te convidar a, por um momento, desconfiar da tua visão. De começar a achar que o que você enxerga talvez não seja tão certo assim. Que o referencial que você tem não está tão certo das coisas. Eu só posso dizer para você que é uma maneira de se comprovar isso. Se você abrir o seu coração humildemente e falar assim: Deus, se revela a mim. Eu quero entender. Eu quero compreender. Me ensina como eu devo pensar, como eu devo ver, como eu devo falar. Mas eu sou uma pessoa muito desconfiada, já estou falando com o senhor. Não venha com qualquer discurso, com palavrinha bonita, com retórica, com gente formada, com pós-doutor, não, isso daí eu já sei exatamente esses discursos repletos de emoção, repletos de palavras programadas, devidamente estudados pela psicologia, para poder saber como abordar e para trazer uma mensagem e conseguir um contexto. Se você acha que esse é o contexto que estamos falando aqui com você, você está enganado. Eu repito, meus irmãos, eu tenho o desejo sincero de que todos aqui hoje possam diante do Senhor alcançar uma nova visão, mas não transformados por a palavra de um pastor ou de uma música, mas sim
porque havia o propósito de Deus de nos levar a esse entendimento hoje, usando meros instrumentos nas suas mãos. Seja você cantor, seja você pregador, seja você que dá aula, enfim, qual seja o contexto. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a algumas leituras. Nós vamos olhar na palavra 3 exemplos de cura de cegueira. E nós vamos primeiramente olhar para o texto sob a ótica da razão. Nós vamos ver 3 técnicas que Jesus utilizou para curar cegos. Então deixa eu convidar os irmãos para essas leituras aqui. Vamos à primeira. O primeiro cego que eu quero conversar com os irmãos é um cego de alguém que nunca viu a luz. É alguém que nasceu cego. Nós vamos para o Evangelho segundo João, capítulo de número 9, e nós vamos ler dos versículos de 1 a 7. Então, João 9, 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem com a característica cego de nascença. Vamos fazer uma leitura comentada. Aqui a gente já tem um paralelo. Alguém que enxerga e que se torna cego, ele sabe como é a luz. Por exemplo, eu sei o que é verde, eu sei o que é laranja, eu sei o que é cinza. Os irmãos podem discernir isso, quem tem sua visão acuada. Perfeito. Agora detalhe, uma pessoa que nunca enxergou, explica para ela o que é azul. Você consegue explicar para alguém o que é azul? Não, azul é azul. Então se eu perdi a minha visão, eu não esqueci o que é azul, porque um dia eu vi. Nós estamos falando aqui de um primeiro cego que nunca viu, ele era cego de nascença. E talvez esse seja o maior desafio. É você trazer alguém para entender uma coisa que ela nunca viu. Você tentar resgatar algo que já foi visto, trazer à memória algo que já se aprendeu, talvez algo até mais factível do que você queira trazer para uma pessoa algo que ela nunca viu, porque já nasceu cego. Então vamos ao contexto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Eu não vou nem falar de higiene aqui a respeito dessa metodologia para curar um cego, né? Mas vamos esquecer por um primeiro momento aqui a questão biológica e a questão da educação. O Senhor podia ter uma metodologia mais interessante para curar esse cego. Então o primeiro questionamento é: será que esse homem, quem pecou foi ele ou seus pais? Não. Muitas das vezes, eu quero dizer para você, a cegueira, ela não é decorrente do pecado. A cegueira, por vezes, ela é condição natural do homem para que nele se manifestem as obras de Deus. Então o fato de alguém não compreender os mistérios de Deus, isso significa a oportunidade de poder vir a compreender. Precisamos entender dessa maneira. Agora o interessante foi o método que o Senhor usou para a cura deste cego. Vamos ser bem práticos aqui, que o nosso tempo é exíguo. O método foi: o Senhor primeiramente fez o quê? Cuspiu na terra. E fez o que com o pó da terra? Fez um lodo. E aplicou isso sobre os olhos do cego. Só que terminou por aí? Não. Qual foi o contexto? O Senhor falou assim: agora você vai aonde? No tanque de Siloé e lava-te. Ele foi lá, se lavou, o que aconteceu? Ele viu. Então, deixa eu dizer para os irmãos, se você lê essa palavra na letra da lei, você não vai alcançar o objetivo de Deus se revelar a você. Porque a própria palavra diz, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica todas as coisas. Você olhar para a Bíblia simplesmente como um livro, como se fosse um amuleto para te trazer sorte,
Você não compreendeu o objetivo da palavra de Deus. Porque o objetivo da palavra de Deus é revelar a você que Deus está vivo, que Deus te ama, que Deus tem um propósito na sua vida. Só que isso você não aprende com discurso, com retórica bonita. Isso é um mistério que o Senhor simplesmente traz a você. Tal como trouxe a vida daquele cego. Qual foi a metodologia então desse primeiro cego de nascença? O Senhor cuspiu, misturou com o pó da terra, fez lodo, fez a lama ali e aplicou. Mas depois fez o quê? Mandou que esse cego fosse ao tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, e se lavasse, e ele voltou vendo. Vamos ao nosso segundo cego. Nós vamos falar agora do cego de Betsaida. Marcos capítulo 8, versículo 22. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. Assim diz a palavra. E chegou a Betsaida, e trouxeram aí um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: eu vejo os homens, pois eu os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Qual foi o método agora? Primeiro método, onde que o homem estava? Esse homem estava num lugar chamado aldeia. Estava numa aldeia, numa área de densidade populacional razoável, vamos dizer assim. Só que de repente o Senhor faz um convite para aquele homem. Qual é o convite? É para tirá-lo da aldeia. Porque Deus quer falar conosco, não no meio da multidão. Deus quer falar conosco em particular. Ele tira esse homem da aldeia. E quando ele tira da aldeia, qual é o método inusitado agora para curar cegueira, hein? Que contraria, a medicina ia ficar feliz da vida, né? Mas vamos dizer, para não dizer o contrário. Qual foi o método? Agora o Senhor não cuspiu e fez lodo. Agora o Senhor cuspiu diretamente. Falou assim: meu Deus do céu, não consigo imaginar isso. Jesus cuspindo, jogando a saliva, pronto. Aí o Senhor perguntou para aquele homem o que ele via. A visão estava pronta? Não, não estava pronta. Porque ele enxergava os homens como sendo o quê? Árvores. Faltava algo a mais. E qual foi o algo a mais? Agora o Senhor vai e toca. E quando o Senhor toca, aí a visão fica perfeita. Então, segunda metodologia para a cura da cegueira, aqui, metodologia de Jesus. A segunda foi cuspir nos olhos e depois tocar. Mas isso tem que ser feito fora da aldeia. Método número 2. Vamos para o nosso terceiro cego? Vamos então agora para Marcos 10, pertinho aí. Você que abriu sua Bíblia em Marcos 8, vamos para Marcos 10. E vamos dar uma olhada a partir do versículo de número 46. Nós vamos falar de Bartimeu agora. Terceiro cego que a gente quer exemplificar aqui. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, verso 46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A experiência de Bartimeu agora foi diferente. Primeiro que estamos falando de um homem cego, mas que estava num lugar bem estratégico, à beira do caminho.
à beira do local onde as pessoas passam. Um lugar ótimo para se mendigar. Um lugar ótimo para poder se pedir ajuda. Só que quando ele ouve falar que Jesus ia passar por aquele caminho, isso muda a atuação daquele homem. E ele começa a chamar Jesus profeticamente. Meus irmãos, quem é que declarava que Jesus era filho de Davi? Nós não estamos falando de uma pessoa que não conhecia Jesus, nem tampouco a profecia. Nós estamos falando de alguém que sabia a respeito de Jesus. E fala, filho de Davi. Quem é que ia reconhecer em Jesus a legitimidade para ser o rei? Porque era isso que ele estava fazendo. E pedindo, tem misericórdia de mim. E a multidão para ajudar, o que falava? Fica quieto aí, rapaz. Está incomodando. Cala sua boca, você está falando demais. Mas ele persistiu. E foi na sua persistência que ele toma uma atitude. Porque uma coisa é, Jesus para. O interessante é isso. Estavam todos caminhando e Jesus para. E aí a multidão fala assim, ei, levanta. Levanta que ele está te chamando. Levanta que ele está te chamando, aproveita a oportunidade. E aqui a palavra traz uma característica muito interessante de Bartimeu. Ele tinha uma capa. Meus irmãos, capa não é uma coisa para qualquer um naquela época não. Mas olha que coisa contraditória. A pessoa tem uma capa e está à beira do caminho mendigando. Mas tem uma capa. Só que ele se levanta para falar com Jesus e a primeira providência é o quê? Ele se desfaz da capa. Ele se livra daquela capa, daquele adereço de luxo que ele tinha. Apesar de ser miserável, de estar à beira do caminho, de não enxergar nada. Mas ele se livra daquela capa muito chique que ele tinha e vai falar com Jesus. E quando ele vai falar com o Senhor Jesus, o importante é que Jesus faz uma pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Parece até uma pergunta, que lógico que ele vai querer ver. E aquele homem queria ver. Mas a resposta que o Senhor deu para ele não foi que ele seria curado. A resposta foi qual? E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. O Senhor não falou assim, eu te curei agora não. Vai, a tua fé te salvou. E o interessante é que aquele homem passou a enxergar, só que a história não termina aí. Porque a palavra diz que ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. Vamos então à didática do que você pode tentar entender pela razão, essas três metodologias de cura. Você não vai, primeiro você não vai entender. Saliva, lodo, sai da aldeia. Não entendi essa metodologia. Então isso mostra para a gente que a nossa visão é limitada. Porque se nós partimos do pressuposto que através da Bíblia, a palavra de Deus, Ele nos fala, Ele revela os seus mistérios, esse daí, eu acho que eu não alcancei. Mas você vai perceber agora, se não conhece ainda a pregação desse texto sobre essa perspectiva, eu acho que você vai entender isso agora. Vamos lembrar os três métodos? O primeiro é água de nascença, como é que foi? Jesus cuspiu, fez o lodo, aplicou. E o que o Senhor mandou? Vai ao tanque de Siloé e se lava. Ele se lavou e voltou vendo. Segundo cego, como é que foi? O Senhor, o quê? Primeiro, ele se colocou de pé. Aí o Senhor, o quê? Tirou ele de onde? Da aldeia. Aí o Senhor cospe nos seus olhos. Aí vamos fazer um teste. O que ele enxergou? Homens como árvores. Mas depois o Senhor toca nos seus olhos. Aí ele enxerga novamente. Foi em duas etapas, não é verdade? O restabelecimento da visão foi em dois momentos. E o terceiro, um homem que estava à beira do caminho, que tinha uma capa muito bonita, mas que lança de si a capa e pede ao Senhor e reconhece no Senhor quem ele era. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E interessante, o que acontece? Lançou de si a capa e o Senhor fala, vai, a tua fé te salvou. E ele passou a seguir a Jesus pelo caminho, vendo. O que nós teríamos de diferença nessas três situações? Vamos entender o que é saliva. Você está querendo entender saliva. Você acha que o Senhor queria colocar na palavra para você entender saliva? Então vamos aqui fazer o culto da saliva. E não duvide não que vai ter gente que vai fazer isso, hein? Você não duvide que vai ter gente aí fora que fala assim, hoje temos o culto da saliva. Não duvide. Eu vou dizer para os irmãos, me desculpem, eu falo isso com todo respeito. Mas o que eu estou dizendo, religião às vezes se vale de coisas loucas
para aproximar o homem da divindade. E usa o único método que não leva o homem até Deus, que é a revelação de Deus para a salvação do homem, que é Jesus. E fazem espetáculos maravilhosos. Mas esquece o culto da saliva, viu? Nem vou falar que fica a dica, né? Os adolescentes adoram essa frase, né? Fica a dica coisa nenhuma, não tem culto da saliva não. Então vamos lá. Vamos ler Deuteronômio, uma palavra que o próprio Senhor Jesus citou quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. E nós vamos agora ler a palavra do Senhor. Vamos para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O Senhor conhecia a palavra. E foi com essa palavra aí, uma das maneiras pelas quais ele respondeu ao adversário quando foi tentado no deserto. Que diz em Deuteronômio 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Vamos lá, se você pode compreender qual o significado da saliva. Saliva é aquilo que sai da boca. E você precisa compreender que a grande metodologia de Deus para tirar a cegueira humana é através da sua palavra, aquilo que sai da sua boca. É dessa maneira que o Senhor tira a cegueira do homem. E eu não estou falando apenas da Bíblia como um amuleto. Eu estou falando a partir do momento que Deus fala com você através deste livro. Porque a partir do momento em que você entende que o Senhor fala com você através deste livro, o Senhor está aplicando saliva nos teus olhos. É a palavra que sai da boca de Deus que está falando com você. E é o primeiro passo para curar a tua cegueira. Agora, qual que é essa metodologia? Não sei. Vamos ver a primeira. Na primeira, o Senhor não aplica a saliva diretamente nos olhos. O que o Senhor faz? Cospe no chão e faz um lodo. O chão nos lembra do pó da terra. O chão nos lembra do pó da terra. O que vem a ser a saliva misturada com o pó da terra? Se nós somos os homens e a saliva representa a palavra de Deus, esse lodo ele representa a palavra de Deus sendo usada através dos homens. É a palavra sendo pregada através do pó da terra. Mas não se iludem, não ache que são os homens que têm o poder de curar para restabelecer a visão do homem acerca de quem é Deus. Porque houve uma determinação em seguida. O Senhor, ele cospe no chão, ele faz o lodo e aplica. Ou seja, a palavra foi levada até o olhar através do pó da terra, que é o homem. Mas qual foi o passo seguinte? Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Porque o milagre, ele se consolida a partir do momento em que os nossos pecados são perdoados. E por que o tanque de Siloé? Porque o tanque de Siloé quer dizer o enviado. E o que quer dizer o enviado? Esse tanque que nós estamos olhando aqui é você compreender que quem retira a cegueira não é o homem que traz a palavra. Quem retira a cegueira é o Senhor Jesus. É Ele quem vai retirar a cegueira humana. E nós vemos aí que a cegueira, nós traduzimos aqui como a falta de sensibilidade à luz do Senhor, de compreender que Ele é o Deus da nossa vida. Vamos ao segundo método. O segundo método, o que o Senhor faz? O Senhor retira da aldeia. Tem uma maneira do Senhor se revelar a você, é te tirando da multidão. É falando que você não é só mais um, dentro de um contexto, em que as pessoas não sabem nem o seu nome, e ainda vem com um sorrisinho hipócrita, te dando bom dia, como se você fosse amigo de infância. Nosso mundo está cheio dessas boas maneiras, né? Faz parte da etiqueta, da praxe, muitas das vezes, você ser bem tratado e tratar bem as pessoas. Mas às vezes a gente se decepciona quando nós vemos que tudo se trata de um jogo de interesse. E eu vou dizer para você, o único interesse do Senhor na sua vida é tirar a sua cegueira. E não se subestime não, viu? Aliás, não subestime o Senhor, não se superestime. Não ache que todos nós estamos livres de qualquer cegueira. E nós vamos ver que não. O que aconteceu então no segundo caso? O Senhor cuspiu nos olhos. Primeiro tirou da aldeia. Sabe o que a aldeia simboliza? É você que está no contexto do mundo. Você não vai ver a experiência de ser livre da cegueira se você estiver no meio da multidão. Deus quer ter uma palavra particular para você. E Ele lança sobre si, sobre os seus olhos, a sua palavra. Só que às vezes você não alcança num primeiro momento.
Você não entende. Você começa a ver os homens como árvores. Sabe por que você vê os homens como árvores? Porque você está preso a raízes, a coisas humanas, a valores dessa terra. E ainda que Deus coloque no seu olhar a sua palavra, você ainda quer interpretar um evangelho pregado para essa vida. Você quer ter Jesus no seu coração por causa do carro que Ele te dá, por causa do apartamento que Ele te proporciona, por causa das riquezas materiais que Ele pode te proporcionar. Você está enxergando o milagre, olhando os homens como árvores. Não adianta você começar a enxergar e estar preso a esta natureza. Você precisa se desfazer dessas raízes. E é por essa razão que agora você precisa nada mais, nada menos do que um toque do Senhor. E é somente o toque do Senhor suficiente para poder trazer a visão que você precisa ter restabelecida. De entender que Jesus não é alguém que vai te proporcionar uma vida mais confortável nesse mundo. Que Jesus é um bom negócio que você vai para ter uma vida mais tranquila. Não. Jesus não é uma vida mais tranquila. Jesus é a vida. Ele é a revelação de Deus, para que nós pudéssemos estar diante dEle e compreendêssemos esse mistério. Eu não consigo entender Jesus dessa maneira. Eu tenho a referência de um Jesus histórico. Não é esse o objetivo do Senhor para a sua vida. O Senhor quer se revelar a você. Aí você vai dizer assim, já estamos encerrando, você vai dizer, Bartimeu, o que representa Bartimeu? Meus irmãos, Bartimeu estava onde? Qual o local dele? À beira do caminho. Se o próprio Senhor Jesus se definiu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha que verbo interessante, não é ninguém vai, não é ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Só que estamos falando de alguém que estava pertinho, estava colado, estava à beira do caminho, via todo mundo passando. Sabe quem é esse? Pode ser eu, pode ser você, que às vezes estamos dentro de uma igreja, somos denominados cristãos, somos batistas de coração, temos toda uma doutrina a ser pregada, mas às vezes a gente não está no caminho, a gente está à beira dele. A gente está à beira dele. E olha que a gente tem uma coisa muito preciosa. A gente tem uma capa, mas uma capa muito chique, que fala da nossa vaidade. Porque assim, às vezes nós estamos cegos, mas nós temos uma capa. Nós estamos muito bem. Muitas das vezes nós achamos que o nosso conhecimento, que aquilo que podemos fazer pelas nossas vidas, isso me basta. E às vezes nós não passamos de cegos. Porque, meus irmãos, é um prazer estar com os irmãos reunidos aqui. É uma alegria entendermos o que é igreja. É uma honra trazer o nome Batista. Só que tem um detalhe. Se você se ater simplesmente no aspecto religioso, você só tem uma capa. É só o que você tem. Você não enxergou ainda o objeto da salvação. Você não compreendeu. Tanto que quando o Senhor vai operar na vida de Bartimeu, a primeira expressão foi, ele clamou pelo Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele conhecia a profecia. E às vezes quem está à beira do caminho sabe a profecia. Você conhece Bíblia, talvez melhor do que eu, melhor que muita gente aqui. Muitos pastores, catedráticos, você pode saber Bíblia mais do que todo mundo. Mas o que adianta você conhecer texto se você não vive o que está nele? Se você não entendeu que Deus se revela a você através desse texto? Então o que aconteceu? Naquele momento, Bartimeu começou a clamar, Jesus, filho de Davi. Senhor, eu conheço a profecia, eu entendi que o Senhor é a minha salvação, me tira dessa condição. Não me adianta nada ter uma capa nas minhas mãos, porque eu não vejo, eu sou cego. Me tira dessa condição de miséria, de ver as pessoas caminhando, e eu todo dia pedindo algo em favor da minha vida, me tira dessa circunstância. Meus irmãos, talvez esse fosse o mais miserável dos 3 cegos. E sabe qual que é o cúmulo da miserabilidade, podemos dizer assim? É você estar dentro da casa de Deus, e você passando fome. E você não se alimentando da palavra de Deus. E a pergunta é por quê? Porque às vezes você está preso à sua vaidade, de se achar bom demais, de se achar conhecedor demais. Agora você quer uma estratégia? Lança de si essa capa hoje, se livra disso. E reconhece em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Naquele momento, as pessoas falaram assim, ele está te chamando, vai. Primeira providência, lançou de si a capa. O dia que você escuta o Senhor falando ao seu coração, tudo perde o sentido. Aquelas coisas que você achava que eram mais importantes, passam a ser relativas. Então lançou de si a capa. E o que acontece? O Senhor pergunta o que ele queria. Senhor, que eu veja.
E o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. Qual foi o resultado disso? E ele passou a seguir a Jesus pelo caminho, sem a capa. Mas ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Meus irmãos, objetivamente, é isso que nós tínhamos a dizer para os irmãos. Extrapolamos até o tempo aqui. Mas olha só, o objetivo aqui não é te ensinar as 3 metodologias de Jesus, a hermenêutica das metodologias para curar cegueira no Novo Testamento, à luz de um referencial teórico. Não é nada disso. Você está achando que o nosso objetivo aqui não é esse, não. O nosso objetivo aqui, e o objetivo principal do Senhor: haja luz. O Senhor quer que você veja. Permita que o Senhor se revele a você. Porque quando o Senhor te perguntar o que tem dentro da caixa, você fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles te veem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu sou Tiago.